Boa noite, Dom. Me chamo André. Sempre vivi em lugares pequenos, daqueles onde a gente reconhece qualquer pessoa só de ver o formato da silhueta ao longe. Meu pai era de Alagoas, minha mãe nasceu no interior do Ceará e eu me mudei algumas vezes com eles, passando por estados como Goiás e Minas Gerais, por um breve período. Acabei fincando raízes aqui em Santa Catarina, onde descobri que certas histórias, por mais improváveis, podem carregar verdades que preferimos não confrontar. A primeira vez que ouvi falar sobre águas que cobram dívidas foi quando eu ainda era garoto e morava em Goiás. O senhor que me contou essa história, um homem calmo que vendia frutas na beira da estrada, falava de um rio barrento que costumava secar de repente, como se escondesse algo. Eu sempre achei que era conversa de quem só queria impressionar menino. Mas, anos depois, viveria algo que me faria repensar cada palavra. Eu tinha pouco mais de 20 anos quando vim parar em Santa Catarina para trabalhar em uma pequena propriedade rural, quase na divisa com outro estado. A fazenda não ficava próxima de grandes cidades, mas ainda assim era um lugar produtivo. O dono tinha vários hectares de plantação de milho e arroz. Ele contratou um grupo de trabalhadores e eu cuidava de supervisões simples, como verificar o estado das plantações, distribuir suprimentos e garantir que todos recebessem seus salários em dia. A região passava por um período difícil, havia chovido pouco e conforme os meses avançavam, o solo começou a rachar em alguns trechos. As plantações resistiam, mas eu percebia que não demoraria para a situação se complicar. Até o gado de fazendas vizinhas andava mais fraco. Todos comentavam que faltava chuva e não havia previsão otimista para os próximos dias. Foi nesse contexto que conheci um homem que mudou completamente minha percepção sobre aquela terra. Para chegar ao trabalho, eu precisava cortar caminho por uma estrada de terra que serpenteava perto de um riacho. Mas o tal riacho estava quase sem água. Só um filete corria no meio, cercado de barro ressecado. Era estranho ver um lugar que há poucos meses tinha tanta vida se transformar em algo tão precário. Alguns dos moradores mais antigos diziam que, quando o nível do rio baixava, coisas que deveriam ficar submersas acabavam se revelando. Durante uma dessas caminhadas, esbarrei com um sujeito que usava um chapéu de palha e roupas simples, como se viesse de outra época. Ele não tinha o porte frágil, mas andava devagar, observando o chão com cuidado. Cumprimentei com um aceno rápido, mas ele fez um gesto para que eu parasse. Moço, me desculpe incomodar. Sabe me dizer se há algum poço por perto? Respondi que só conhecia o reservatório principal da fazenda onde eu trabalhava. Era protegido e pertencia ao proprietário, então não podia simplesmente levar estranhos até lá. Ele agradeceu, mas continuou me olhando de um jeito que me deixou inquieto. Tem muita sede, senhor? Perguntei meio sem jeito. Ele balançou a cabeça e se aproximou tentando manter a voz baixa. Não é sede, é que ouvi falar de um lugar onde a água brota sem que ninguém explique direito de onde vem. Achei aquele comentário curioso. Qualquer nascente pode parecer misteriosa, mas ele falava de forma diferente, como se conhecesse alguma lenda local. Trocamos mais umas palavras. Ele me contou que se chamava Ismael, que vinha de longe e estava procurando trabalho. Não expliquei muito da minha vida, apenas disse que me chamava André e que trabalhava na fazenda, mas não era o dono do lugar. Ele deu um sorriso pequeno e desapareceu por aquela estrada empoeirada. Alguns dias depois, as chuvas continuavam escassas. A propriedade começava a sentir o baque. Os trabalhadores estavam preocupados porque o patrão não queria investir em poços novos sem ter certeza de que encontraria água. Muitos moradores do vilarejo vizinho sofriam com poços rasos ou contaminados. A cada semana, mais gente reclamava que os galões de água vinham pela metade e os animais ficavam cada vez mais debilitados. Tentei manter a calma, mas eu mesmo acordava no meio da noite, imaginando se haveria água para cozinhar na semana seguinte. Foi quando, numa tarde de calor sufocante, encontrei Ismael de novo, dessa vez parado perto do velho riacho quase seco. Ele olhava para o leito rachado, batendo levemente o pé no chão, como se procurasse algo.
Pensei em seguir meu caminho, mas a curiosidade falou mais alto. O senhor está bem? Falei, me aproximando. Esse rio já foi generoso, não é? Ele comentou sem me encarar diretamente. Tem gente que diz que a terra esconde segredos, mas é a água que guarda a alma do lugar. Fiquei sem saber o que responder. Ele me perguntou sobre a fazenda e se eu conhecia outras fontes de água por ali. Acabei contando que havia rumores de uma antiga nascente, num canto remoto da propriedade, mas ninguém nunca a localizara com certeza. Falavam que, em épocas de seca muito intensa, o dono de terras anterior tinha tentado cavar ali, mas desistiu por achar o solo muito duro. No dia seguinte, acordei mais cedo que de costume, sentindo-me responsável por talvez ajudar a resolver aquele problema. Se existia mesmo uma nascente antiga, quem sabe a gente conseguisse escavar algo e aliviar a situação da fazenda e dos trabalhadores. Falei com o proprietário, seu Ezequiel, e ele riu. André, eu já tentei de tudo, mas se quiser perder seu tempo, fique à vontade. Só não ponha muita esperança nisso. Ele me emprestou umas ferramentas, mas deixou claro que não ia gastar recursos com algo que, na opinião dele, era lenda. Mesmo assim, resolvi tentar. Levei um dos trabalhadores mais antigos, o Chico Delgado, que conhecia cada pedaço daquela terra. Chegamos a um ponto onde a vegetação estava um pouco mais seca, mas o chão não estava tão rachado. Chico comentou que naquela parte as plantas cresciam meio tortas, como se existisse uma corrente de água escondida no subsolo. Começamos a cavar. Foram horas e mais horas de trabalho pesado e nada além de terra seca. Eu já estava para desistir quando ouvi passos. Virei para trás e vi Ismael, de chapéu na mão, nos observando sem dizer nada. Ele se aproximou, pegou a pá e começou a cavar com uma agilidade que não combinava muito com sua aparência tranquila. Tente ali, apontou para uma porção de terra mais clara. Se tiver alguma chance, vai ser naquele ponto. Chico me olhou com ceticismo, mas demos de ombros. Tudo o que queríamos era achar alguma pista de água. Cavamos por mais algum tempo e o calor parecia sufocar. De repente, a terra ficou mais fofa, dando a sensação de que havia umidade. Chico e eu paramos por um instante e trocamos olhares. Continuamos por mais uns minutos e surgiu um leve fio de água, quase invisível, mas que subiu rápido até formar uma poça pequena. Foi uma surpresa ver aquele filete num solo tão seco. Eu e Chico comemoramos, mas Ismael manteve o semblante sério. Antes que eu pudesse lhe agradecer, ele se ergueu, guardou a pá e disse: pode aumentar esse poço que vai ter água, mas entendam uma coisa, cada gota que a terra nos dá é arrancada de algum lugar. Nada vem sem trocar algo em retorno. Fiquei intrigado com aquela fala, mas estava muito empolgado com o achado para pensar demais nisso. No fim da tarde, chamamos mais 2 colegas e ampliamos a cavidade, reforçando as laterais para que não desabassem. Apesar de a quantidade de água não ser tão grande, parecia suficiente para atender parte das necessidades do grupo. No dia seguinte, usamos baldes e improvisamos uma proteção em volta. Todos estavam felizes e um pouco surpresos. O próprio seu Ezequiel ficou satisfeito. Parece que você fez um bom trabalho, André, mas não vá me dizer que foi aquele sujeito esquisito que encontrou o local certo. Eu apenas ri e comentei que ele ajudou a cavar, sim. Não quis entrar em detalhes sobre o aviso que ele dera. As semanas seguintes foram mais tranquilas. Conseguíamos retirar água do novo poço, as plantas se revigoraram e o gado voltou a beber o suficiente. O que me intrigava era que, de vez em quando, alguém falava que a água tinha um gosto diferente, quase adocicado, ou que sentia um cansaço maior depois de beber muito dela. Não levei esses comentários muito a sério, pois pensava que fosse só impressão causada pelo alívio de finalmente ter água. Eu mesmo bebi daquela fonte várias vezes, e o máximo que percebi foi um leve sabor meio metálico. Mas, como eu já estava acostumado à água de poço, não dei importância. Foi Chico Delgado quem primeiro notou algo mais estranho. Certa tarde, ele chegou até mim com a expressão preocupada. Falou que, de madrugada, enquanto estava de vigia para garantir que ninguém sabotasse o poço,
Ouviu barulhos que pareciam vir de dentro da água. Chegou a pensar que fosse algum animal, mas não encontrou nada. Quando se aproximou, teve a impressão de ouvir uma voz baixinha, chamando-o pelo nome. Ele não quis comentar com mais ninguém, temendo ser taxado de doido, mas achou importante me contar. Eu não sabia como reagir, então tentei acalmá-lo. Disse que provavelmente fosse o vento, ou um inseto, ou mesmo o cansaço que fazia ouvir coisas. Ainda assim, a história me deixou inquieto. Naquela noite, fui eu quem ficou de vigia ao lado do poço. Levei uma lanterna, um banquinho e um cobertor fino. Me sentei ali, olhando a lua e esperando o tempo passar. A maior parte da madrugada transcorreu sem acontecimentos. De vez em quando, eu ouvia o coachar de sapos ou o canto distante de algum pássaro noturno. Por volta de 3 horas da manhã, tudo ficou muito silencioso. Senti uma leve pontada de preocupação, mas me convenci de que era só a minha imaginação. Ainda assim, permaneci alerta. Em certo momento, notei que a água parecia se movimentar, mas não havia vento forte. Fui até a beirada do poço, mas não vi nada de anormal. Mesmo sem encontrar nada, o lugar pareceu mais pesado, como se guardasse algum desconforto que eu não conseguia explicar. No dia seguinte, notei que Chico não apareceu para o trabalho. Um colega comentou que ele tinha passado mal durante a noite, com uma febre estranha. Fui visitá-lo na casa simples em que morava, ali mesmo no vilarejo. Ele estava pálido, parecia sem energia. A esposa dele, Dona Matilde, me contou que desde que Chico bebeu daquela água, sentia-se exausto, com uma dor nas juntas que não cedia de jeito nenhum. Conversei com um médico da região que me disse que podia ser algum tipo de virose, ou mesmo uma infecção. Na cabeça dele, não tinha por que relacionar o problema ao poço. Fiquei dividido entre acreditar na explicação médica ou me lembrar das palavras de Ismael, de que tudo tinha um preço. A ausência de respostas claras me deixou confuso. Então tentei voltar ao trabalho e fingir que não havia motivo para alarme. Poucos dias depois fui pego de surpresa quando encontrei Ismael novamente. Ele estava sentado perto de uma árvore, à margem daquele mesmo riacho seco onde nos vimos pela primeira vez. Parecia me esperar. "A água que vocês puxaram de lá está forte?" Ele perguntou sem rodeios. "Está. Temos tirado baldes e mais baldes. É como se o nível nunca baixasse." "Então vocês estão devendo cada vez mais." Ele observou com um jeito calmo, mas que me soou como um alerta. "Se a fonte não seca, é porque está sendo alimentada por algo além do que vocês imaginam." Senti um desconforto imediato. "Olha, não quero ser grosseiro, mas não acredito nessas histórias de maldição, se é o que está sugerindo. Um amigo meu, o Chico, ficou doente, mas não acho que tenha ligação com água nenhuma." Ele balançou a cabeça. "Nunca disse que a palavra fosse maldição. É mais complicado que isso. E não estou inventando nada. Só estou lembrando que existem certas forças que não podem ser controladas." A fala dele me perturbou, mas eu não sabia como reagir. Me despedi sem saber ao certo o que pensar. Nos dias seguintes, me foquei no trabalho para distrair a cabeça. O poço continuava a jorrar água, o que era ótimo para todo mundo, menos para Chico Delgado, que não melhorava. Aos poucos, mais algumas pessoas foram se queixando de fraqueza, sem um motivo claro. Certa noite eu estava em casa tentando dormir, quando acordei com um incômodo. Senti sede. Abri a torneira da pia, mas a água saía em um filete fraco. Peguei uma garrafa e segui para o poço, achando que não seria perigoso pegar um pouco direto de lá. O céu estava escuro, pois a lua estava encoberta por nuvens densas. Levei uma lanterna, mas mesmo assim tropecei em algumas pedras pelo caminho. Quando cheguei, notei que alguém já estava ali, parado diante do poço. Reconheci a silhueta de Ismael. Ele me olhou por cima do ombro sem se assustar. Quando a gente precisa de água em plena madrugada, é sinal de que a terra está cobrando pressa. Não entendi o que ele queria dizer, mas ignorei. Estava com sede e fui encher minha garrafa. Assim que abaixei para pegar a água, ouvi Ismael murmurar algo. Antes que eu pedisse para ele repetir, senti um arrepio.
ou melhor, uma espécie de desconforto difícil de nomear, e percebi que havia alguém mais próximo ao poço. Me levantei devagar e iluminei em volta. Não vi nada, mas continuei me sentindo esquisito. Ismael continuou imóvel. Se você não quer acreditar no que estou dizendo, tudo bem. Mas saiba que essa água já foi exigida em outro canto do país. E não sou o único que conhece esse segredo. Perguntei o que ele queria dizer com exigida em outro canto do país. Mas ele se calou. Fiquei sem resposta. Voltei para casa e tentei dormir, sem sucesso. A menção a outras regiões me lembrou a conversa de infância com aquele vendedor de frutas em Goiás, o qual falava do rio barrento que sumia e reaparecia. Será que havia alguma conexão? Os problemas não pararam por aí. Em poucos dias, 2 outras pessoas relataram fraquezas estranhas, e uma delas, seu Gaspar, um homem de 70 e poucos anos, chegou a desmaiar perto da plantação. O médico local insistia que poderia ser um surto de alguma enfermidade simples. Só que, cada vez mais, todos ficavam desconfiados. Falavam que o Poço Novo tinha algo de errado. Depois de muita indecisão, resolvi seguir o exemplo de Chico Delgado e fazer companhia ao poço. Mas agora, sem avisar ninguém, para ter certeza de que ninguém estava adulterando aquela água. Dessa vez, eu me mantive escondido atrás de uma cerca improvisada. A noite corria sem qualquer novidade. Mas, perto das 2 horas da manhã, ouvi um som como se alguém tocasse na borda do poço, bem de leve. Espiei e vi Ismael parado. Só que junto dele estava outro homem que eu nunca tinha visto ali. Esse segundo sujeito usava roupas comuns, mas falava baixo, como se estivessem discutindo algo confidencial. "É aqui?" perguntou o desconhecido. "Sim. Quem abriu o caminho foi aquele rapaz, André. Ele achou que seria a solução de todos os problemas." Fiquei petrificado, tentando entender qual era a ligação de Ismael com esse homem. Por instantes, achei que pudessem ser ladrões de água, mas tudo soava mais estranho do que isso. De repente, o sujeito se debruçou no poço e, ao que pareceu, conversou com alguém ou algo lá dentro. Não dava para ter certeza, mas foi a impressão que tive. Meu coração estava acelerado. Queria confrontá-los, mas decidi esperar. As vozes ficaram mais baixas até que cessaram. Em seguida, o homem desconhecido se afastou e Ismael ficou ali, ainda parado por mais um tempo antes de sumir na escuridão. No dia posterior, Chico Delgado piorou. Matilde me chamou correndo, pois ele tinha perdido a consciência de madrugada e só recobrara os sentidos ao amanhecer. Fui até lá e o encontrei abatido, com a pele fria e uma respiração curta. Isso me fez tomar coragem. Precisei falar com seu Ezequiel para avaliar a possibilidade de interditar o poço. Se havia qualquer risco de contaminação, era melhor parar de usar aquela água. O patrão concordou, embora contrariado, pois temia prejudicar a lavoura que até então estava sendo salva justamente por aquela fonte. Quando cheguei para vedar o poço, encontrei Ismael no local mais uma vez. Não entendi como ele aparecia do nada, mas estava lá, com a pá em mãos. Assim que me viu, largou a ferramenta. "Está fechando, não é?" Balancei a cabeça, afirmando: "Temos de parar de usar esse lugar, pessoas estão adoecendo." "E você acha que vai resolver fechando a fonte?" Ele soou quase irônico. "A água que vocês tiraram já circula por onde não deveria. Agora, para evitar mais estragos, alguém tem que devolver o que foi tomado." Apesar de tudo, eu ainda achava que Ismael falava por metáforas. Tentava me manter racional. Não sei que dívidas são essas, mas não quero ver mais ninguém doente. Vou selar esse poço. Ele deu uns passos para trás sem impedir minha ação. Comecei a jogar terra e entulho para entupir a abertura. Só que, no meio do processo, senti que havia alguém atrás de mim. Virei e dei de cara com aquele homem desconhecido que eu vira de madrugada. Olhei de relance para Ismael, mas este não parecia surpreso. A postura dele indicava que os dois se conheciam bem. "Não vai adiantar", disse o estranho falando de forma mansa. "Foi prometido que a água correria livre, e agora é tarde para voltar atrás." Tentei ignorar, mas a sensação de desconforto crescia.
Continuei a tapar a abertura enquanto eles me observavam em silêncio. No final, acabei coberto de poeira e suor. Participei de outras tarefas e voltei para casa na esperança de que, com o poço selado, as coisas melhorassem. No entanto, naquela mesma noite, um temporal repentino desabou sobre a região. Choveu muito forte, numa intensidade que não se via há meses. Muita gente celebrou, achando que fosse o fim do período de seca. Eu também me alegrei, até que me dei conta de que a enxurrada poderia reabrir o poço recém-fechado. E não deu outra. Na manhã seguinte, a terra com que tentei lacrar a boca do poço tinha sido levada pela água da chuva. O local estava novamente exposto. Resolvi falar com Ismael de uma vez por todas. Procurei por ele nas redondezas, mas não o encontrei. Perguntei para alguns moradores do vilarejo se conheciam um homem com aquele nome e descrição. Ninguém sabia de nada. Foi aí que me recordei de ter visto ele conversando com aquele sujeito desconhecido perto do poço. Decidi então montar guarda por mais uma noite no mesmo ponto onde eu o tinha observado antes. Esperei, encolhido atrás da cerca improvisada. Lá pelas 2 ou 3 horas, nada aconteceu. Eu já estava quase cochilando, quando uma voz soou a poucos metros de mim. Ismael apareceu novamente, mas agora sozinho. Ele se inclinou na borda do poço como se conversasse com a água. Tive um impulso e saí do meu esconderijo. "O que está havendo aqui?" perguntei, tentando segurar meu nervosismo. Ele não se assustou, apenas me olhou. "Vocês usaram a água que não era daqui. Ela veio de outro lugar e tem um preço. A terra pode até aceitar por um tempo, mas vai exigir algo em troca." Tentei manter a firmeza. "Que preço? Está todo mundo adoecendo e isso não é justo. Ninguém pediu doença ou azar." Ele deu um suspiro, encarando-me sem piscar. "O preço é a vida de quem beber com ganância. Sempre foi assim. Mas alguém pode assumir a dívida, e quando assume, carrega um fardo que poucos aguentam." Respirei fundo, ponderando cada palavra. Lembrei de Chico Delgado, ainda prostrado em cama. Lembrei dos outros que estavam fracos. Pensei que, se existisse alguma lógica nesse pacto, talvez fosse possível quebrá-lo de algum jeito. Então falei: "Se tudo o que você diz é verdade, deixe que eu pague essa dívida. Me diga o que fazer." Ele me observou em silêncio por alguns segundos. "Não é tão simples, André. Você não foi o primeiro a abrir essa fonte. Outros tentaram antes, em estados diferentes. E sempre acaba da mesma forma. Ou sacrificam alguém, ou alguém assume esse débito e carrega as consequências." Comecei a sentir um aperto na garganta, mas insisti. "Então eu assumo. Me explique como." Ismael descreveu que, para interromper a sequência de mortes ou doenças, eu precisaria oferecer algo que fosse essencial para mim, algo que não pudesse ser recuperado. Ele usou termos vagos, mas mencionou que, em outros lugares, a pessoa que oferecia esse tipo de sacrifício costumava perder vitalidade, anos de vida, ou até a vontade de permanecer na mesma terra. Falou como se fosse um processo inevitável. "Não posso te obrigar, mas entenda que, se não fizer nada, mais gente vai adoecer. E se tentar fechar de novo o poço sem esse acerto, ele vai encontrar outra forma de se abrir." Ainda relutante, mas desesperado, concordei. Ele pediu que eu mergulhasse um pano limpo na água e guardasse comigo até o amanhecer. Fiquei sem entender, mas obedeci. Segui cada passo que ele indicou. Isso envolveu passar a madrugada sentado ao lado do poço, segurando aquele pano molhado enquanto tentava não adormecer. A noite custou a passar. Senti frio, tremores, mas permaneci. Lá pelas 4 horas, ouvi um ruído como de vento forte. Ismael estava parado a uns metros de mim, mas não se aproximou. Fechava os olhos, como se ouvisse algo que eu não conseguia captar. Quando os primeiros raios do sol surgiram, ele se aproximou. "Agora jogue o pano lá dentro. Esse é o seu preço, André. Quando fizer isso, a água não vai mais cobrar de quem beber, mas ela vai tirar de você a energia que precisa." Obedeci, atordoado. Joguei o pano e imediatamente tive uma tontura tão intensa que quase caí.
Senti o corpo pesado, como se tivesse virado noite em claro por vários dias seguidos. Ismael me amparou. Disse que eu poderia ir embora descansar. Antes de partir, perguntei: "E isso basta? As pessoas vão parar de adoecer?" Ele aqueceu. "Não se preocupe com elas. Agora é com você." Voltei para casa arrastando os pés. Passei uma semana inteira me sentindo enfraquecido. A cada dia parecia que eu envelhecia meses. Meus cabelos, que eram pretos, começaram a exibir fios grisalhos de forma acelerada. Cansaço constante me atormentava, e o médico local alegou que fosse apenas estresse. No entanto, notei que Chico Delgado finalmente dava sinais de recuperação. Passadas algumas semanas, ele levantou da cama, ainda abatido, mas sem a febre que quase o consumira. Outros moradores também melhoraram gradualmente. Tentei selar o poço novamente, mas Ismael surgiu antes e disse que eu não precisava mais. Se eu queria ir embora, bastava partir. A água encontraria seu curso e minha parte estava feita. Perguntei se havia alguma forma de anular tudo aquilo, mas ele deu de ombros, como se nada mais pudesse ser feito. Poucos dias depois, ele desapareceu da região. Ninguém mais o viu. Decidi deixar a fazenda. Não queria continuar ali, sentindo que aquele lugar sugava minhas forças. Avisei ao seu Ezequiel que estava indo embora, sem entrar em muitos detalhes sobre o que havia acontecido. Ele aceitou minha saída, apesar de lamentar a perda de um funcionário que ele considerava dedicado. Hoje, anos depois, ainda carrego algumas marcas daquela época. Envelheci mais rápido do que meus colegas. Mesmo sem ter chegado aos 40, pareço alguém muito mais velho. Não sinto arrependimento por ter assumido o preço, pois sei que ajudei a poupar outras vidas. Ainda assim, não consigo esquecer a certeza de que nada vem de graça, principalmente quando a água brota em um lugar onde só deveria haver terra seca. Contar essa história é a forma que encontrei de me livrar de parte do peso que ficou. Nunca mais vi Ismael. Às vezes, me pego pensando se ele teria algum papel semelhante em outras regiões do Brasil, abrindo ou fechando poços, tecendo acordos silenciosos com quem precisa desesperadamente de água. Se um dia você se deparar com uma fonte que surge do nada em plena estiagem, lembre-se de que talvez exista um débito a ser cobrado. Pode ser que o preço seja a sua própria energia, ou até algo pior. Eu, André, só espero que ao menos tenhamos aprendido a respeitar um pouco mais esses fenômenos que a gente não consegue explicar direito. No fim, continuo acreditando que as águas são como veias, mas hoje vejo que nem sempre carregam apenas vida. Às vezes, elas trazem histórias de troca, dívida e resignação. E quando tudo termina, a gente percebe que é justamente o que não se pode ver que exerce a maior influência sobre nós. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Elias. Até pouco tempo eu costumava negar qualquer coisa que não pudesse ser explicada de forma simples. Costumo pensar que tudo tem um motivo racional, que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e que, se algo nos perturba, deve haver uma causa psicológica ou física por trás. Mas há algum tempo passei a questionar essa ideia. Algo dentro de mim que brotou de problemas antigos ganhou força e passou a interferir na minha vida de uma maneira que nunca imaginei. Não sei ao certo como começar a falar disso sem soar exagerado, mas vou tentar contar com clareza o que aconteceu comigo, na esperança de que alguém compreenda, ou, no mínimo, entenda como pode ser viver com um conflito tão profundo dentro da própria cabeça. Eu nasci no interior de São Paulo, mas meus pais são de outras regiões do país. Minha mãe vem do Mato Grosso e meu pai do Amazonas. Lá em casa, sempre houve divergências, sejam hábitos culturais, sejam modos de vida. E isso foi se agravando conforme eu crescia.
Gritos, brigas e acusações eram parte da minha rotina. Até então, eu pensava que era normal conviver com aquele tumulto, porque não tinha um padrão diferente de referência. Com cerca de 15 anos, as discussões começaram a ficar mais sérias. Eu evitava sair do meu quarto para não me envolver, e meu corpo reagia de forma estranha a toda aquela tensão. Com o tempo percebi que isso influenciava meu sono. Eu deitava, mas, mesmo que estivesse esgotado, minha mente ficava desperta, incapaz de desligar. Às vezes, tentava ouvir música ou ler qualquer coisa para distrair, mas era inútil. Havia um incômodo constante, uma espécie de pressentimento de que algo estava errado e que, se eu tentasse relaxar, esse algo poderia se manifestar. Foi assim que passei a ter minhas primeiras crises de insônia. Só que naquela época, eu não fazia a menor ideia de que minha dificuldade para dormir não era apenas fruto de estresse familiar. Era como se houvesse uma voz interior falando comigo, apontando cada detalhe da minha vida que me irritava e sugerindo que eu reagisse de forma violenta. Entrei na adolescência num estado constante de alerta. Eu estava sempre cansado, mas mantinha uma fachada de tranquilidade para não preocupar meus pais ainda mais. Tentava fazer isso especialmente depois que um parente nosso, que mora no Rio Grande do Sul, comentou certa vez que meu pai e minha mãe viviam num nível de tensão que beirava o insuportável. Então, decidi que faria o possível para não agravar as coisas. Assim, levantei uma espécie de barreira mental. Todas as vezes em que meus pais começavam a discutir, eu simplesmente fingia que não era comigo. Colocava fones de ouvido e passava a maior parte do tempo estudando ou assistindo qualquer programa na televisão, sem dar muita atenção a nada. Durante alguns meses, isso até funcionou. Só que, no fundo, eu acumulava cada ofensa, cada barulho de porta batendo, cada objeto quebrado pela casa. Isso tudo se depositava em mim como se fosse um reservatório de rancor e ansiedade. Com 17 anos, eu estava mais impaciente do que nunca. Qualquer descuido das pessoas ao meu redor me deixava irritado. No último ano do ensino médio, briguei feio com um colega que me provocava por razões bobas. Fiquei tão alterado que quase dei um murro nele no corredor da escola. Naquele dia, senti uma pulsação estranha nas têmporas e uma voz dizendo que eu tinha todo o direito de me defender, que eu não deveria deixar ninguém me humilhar. Fiquei perturbado, mas não mencionei isso para ninguém. À medida que fui crescendo, tentei mudar de ares. Passei num vestibular em outra região do país, no interior do Paraná, e fui morar numa república com colegas que eu mal conhecia. Eu achava que a distância dos meus pais resolveria tudo, mas só serviu para me mostrar que o problema real estava em mim. Lá comecei a sofrer de insônia crônica. O tempo passava, as madrugadas se estendiam e eu não pregava o olho. Era um cansaço extremo e minha tolerância com qualquer situação ficava perto de zero. Ninguém entendia o porquê de eu ser tão fechado e explosivo ao mesmo tempo. Meus colegas de república, todos animados com a nova vida universitária, não sabiam lidar com alguém tão tenso. Eu me formei e comecei a procurar emprego em várias cidades, inclusive em Minas Gerais, mas não tive sucesso por lá na ocasião. Então decidi voltar a São Paulo, onde consegui um trabalho em uma empresa de tecnologia. Foi aí que a coisa começou a se complicar de verdade. Eu já havia tido alguns rompantes de raiva durante a faculdade, mas nada comparado aos que vivenciei depois. A primeira situação extrema ocorreu quando um motorista bateu no meu carro enquanto eu tentava estacionar numa avenida qualquer. No momento em que senti o impacto, algo me inundou de fúria. Desci do carro e parti para cima do sujeito sem medir as consequências. Meus punhos se fecharam e meus pensamentos ficaram sombrios. Eu só me lembro de golpear o homem com toda a raiva que eu havia acumulado desde a adolescência. Quando voltei a mim, percebi o motorista caído, semiconsciente, e me assustei. Uma onda de culpa me fez tremer. Depois desse episódio vieram os pesadelos recorrentes. Embora a imagem não fosse clara, sempre havia uma figura alongada, escura, que me puxava para algum lugar sem luz. Eu lutava para resistir, mas me sentia fraco. Quanto mais eu tentava reagir, mais essa figura se tornava opressora,
como se zombasse da minha impotência. Eu sempre acordava assustado, coberto de suor, mas incapaz de lembrar todos os detalhes. Ainda assim, a impressão de ser arrastado continuava viva na minha mente. Passaram-se noites e noites em que eu dormia, no máximo por volta de 1 ou 2. No trabalho, o estresse só aumentava. Meu humor oscilava e, por vezes, eu evitava qualquer interação por medo de explodir outra vez. 2 anos se passaram e nada disso melhorou. Fui a médicos, psicólogos, psiquiatras. Recebi diagnósticos como transtorno de personalidade, ansiedade severa, depressão. Mas eu sentia que havia algo além da simples classificação clínica. Eu não virava outra pessoa. Eu continuava sendo Elias, mas com uma voz dentro de mim que me desafiava e dizia coisas cruéis. Certa vez, no consultório de um psiquiatra em Santa Catarina, porque tive de viajar para lá a trabalho e aproveitei para consultar um especialista indicado por um amigo, contei exatamente o que acontecia. Ele apenas balançou a cabeça e disse que eu precisava aumentar as doses de um medicamento, mas não explicou por que, por vezes, eu escutava aquela voz tão claramente. Saí de lá frustrado, com a sensação de que o profissional não acreditava na gravidade do que eu estava vivendo. O tempo foi passando e, entre crises de insônia, eu tentava levar uma vida normal. Arrumei uma namorada, Carla, que me conheceu numa festa de colegas de trabalho. A princípio, dei a ela a melhor impressão possível, pois, quando eu estava bem, conseguia ser atencioso e gentil. Mas bastou algumas semanas de convivência para que ela percebesse que minha paciência era limitada e que eu vivia sob tensão. Tivemos brigas tolas, causadas pela minha irritação desmedida. Quando eu tentava dormir na casa dela, acordava de madrugada suado, ofegante, sem saber dizer ao certo o motivo. Depois de uns meses, ela começou a se afastar, assustada com as mudanças bruscas do meu humor. No meu emprego notavam que eu estava sempre esgotado. Uma tarde, após um dia extenuante, um colega chamado Elton, natural do Ceará, me chamou de lado e disse: "Elias, você parece estar num estado terrível. Está mais magro, anda com olheiras profundas. Tem algo que possa fazer para te ajudar?" De início eu desconversei, não queria me expor, mas ele insistiu. "Eu vejo que você está diferente. Já é a 2ª ou 3ª vez que você perde a cabeça com alguém no escritório. Fica difícil não notar. Quer conversar?" Elton tinha um jeito calmo, como se tivesse visto muitas coisas na vida. Isso me deu certa confiança. Comentei superficialmente que eu não dormia direito há vários dias, que tinha um pesadelo recorrente e que andava irritado. Ele me escutou sem julgar, depois pegou um papel e anotou o telefone de alguém. Aproximou-se e disse: "Tenta falar com essa pessoa. É um contato que pode ser estranho a princípio, mas talvez seja a melhor saída." Olhei o número, mas não vi nome nem nada que indicasse quem era. Estava escrito apenas "Refúgio" ao lado. Pensei que fosse alguma espécie de terapeuta alternativo ou algo assim. Guardei o papel no bolso e segui minha rotina. Quando cheguei em casa, o cansaço era tanto que eu fiquei sentado no sofá, encarando a parede. Perdi a noção do tempo e, quando dei por mim, já era noite avançada. Mesmo assim, meu corpo não cedia ao sono. Passei os dias seguintes cada vez mais perturbado. A voz interior, que antes apenas me pressionava a reagir diante de injustiças, começou a dizer coisas mais violentas. Eu me segurava, mas chegava a ter tremedeiras quando a raiva tentava me dominar. Eu pegava qualquer objeto que estivesse por perto para tentar descarregar essa tensão, mas nada resolvia. Algumas vezes, eu passava horas em pé, encarando o espaço vazio, sem saber se estava consciente ou quase dormindo de olhos abertos. Finalmente, numa das madrugadas sem fim, lembrei do cartão que Elton me deu e decidi ligar. Foram muitas chamadas até que uma voz atendeu. O mais curioso foi que essa voz masculina me chamou pelo meu nome antes mesmo de eu dizer quem era. "Elias, ainda bem que decidiu ligar. Eu imaginei que isso aconteceria quando tudo piorasse." Eu fiquei mudo por alguns instantes, me perguntando como aquela pessoa sabia meu nome. Em seguida, ele disse algo que me deixou ainda mais espantado. "Não se preocupe.
O que você está vivendo não pode ser resolvido só com medicamentos. Você carrega uma energia densa, nascida de ressentimentos antigos. Precisa lidar com esse acúmulo antes que ele te domine por completo. Minha primeira reação foi rir, mas não era um riso de alegria, e sim de espanto e descrença. A voz parecia confiante, como se estivesse acostumada a lidar com esse tipo de situação. Quando perguntei quem ele era, a resposta veio seca. Se achar que não sou confiável, desligue agora e tente resolver tudo sozinho. Isso me deixou sem ação. Não queria perder a oportunidade de, enfim, entender o que se passava comigo. Pedi desculpas pela minha reação e perguntei o que eu deveria fazer. Ele me disse para tentar reconhecer tudo de bom que eu já tinha vivido, para prestar atenção nos momentos em que meu corpo relaxava, mesmo que fossem raros. Falou também que eu devia aceitar meus ressentimentos e deixá-los ir, em vez de continuar os alimentando. Os dias seguintes foram confusos. A voz na minha cabeça me insultava sempre que eu tentava colocar em prática as orientações do desconhecido. Cheguei a um ponto em que parei de comer direito e me isolei ainda mais. Uma tarde, andando pela rua, tive uma vertigem tão forte que desabei na calçada. Naquele momento, as pessoas ao redor perguntavam se eu precisava de ajuda, mas a única coisa que passava pela minha mente era o eco daquela voz interior, me dizendo para derrubar todos que me haviam prejudicado, para buscar vingança. Depois disso, não me lembro de mais nada. Acordei deitado na minha cama, vestido, com as mãos sujas de algo que parecia sangue seco. Inspecionei cada parte do meu corpo, mas não havia cortes ou hematomas aparentes. Eu simplesmente não fazia ideia do que tinha acontecido entre o momento em que caí na rua e o instante em que despertei. No trabalho, passei a usar fones de ouvido o tempo todo. Tentei bloquear qualquer som externo, porque andava com uma sensibilidade auditiva estranha. Tudo parecia intensificado. Um simples comentário de um colega na sala ao lado soava para mim como se fosse um grito. O barulho de carros e de obras na rua me deixava desnorteado. Houve um dia em que um policial me encontrou na calçada, cobrindo os ouvidos, olhando para todos os lados de forma desesperada. Ele me perguntou se eu precisava de ajuda, mas eu não conseguia responder. Só sentia uma fúria brotando, como se eu quisesse expulsar quem se aproximasse de mim, com medo de enlouquecer de vez. Naquela noite resolvi ligar novamente para o mesmo número. O homem atendeu no último toque. Ele não parecia surpreso e se limitou a comentar que sabia que eu ligaria outra vez. Explicou que se eu quisesse dar fim àquilo, precisava trabalhar minha energia e focar em alguma crença que me desse força. Falou sobre o bem e o mal existirem não como forças imaginárias, mas como algo real, nutrido pelos nossos sentimentos. Ressaltou que a fé poderia estar num símbolo religioso, numa imagem, numa ideia, contanto que eu reconhecesse que havia algo maior do que eu. A questão é que eu sempre fui cético. Então, quando ele começou a falar em fé, minha vontade foi desligar. Só que eu sabia que não podia me dar ao luxo de descartar essa possibilidade tão rápido. Perguntei: o que acontece se eu continuar sem acreditar em nada? Ele fez uma pausa antes de responder. A descrença total alimenta as sombras dentro de você, porque é como se você não tivesse nada que te proteja. Nesse ritmo, esse sentimento sombrio vai te consumir e tomar o controle. Ele repetiu a explicação de que aquela voz não era apenas uma alucinação, mas uma faceta nascida de todo o ódio, medo e rancor que eu vinha acumulando desde a infância. Na visão dele, esse ser tornou-se consciente e tentava se libertar, ou melhor, assumir o meu lugar. Fiquei em silêncio, sem saber como reagir. Depois, ele se despediu dizendo que eu podia encontrar uma saída, mas que precisava fazer isso logo. Comecei então uma espécie de teste. Antes de dormir, tentava me lembrar de qualquer momento feliz que eu tivesse vivido. Uma comemoração na praia de Alagoas, um aniversário na casa da minha avó no Maranhão, ou até mesmo o dia em que passei numa prova importante. Qualquer lembrança boa era bem-vinda. Foi difícil no início, mas comecei a sentir um ligeiro alívio. Certa noite, peguei no sono no sofá sem perceber e tive um descanso razoável.
Acordei ainda cansado, mas era o melhor que eu conseguia há tempos. Isso me deu esperança, mas também atraiu a ira daquela voz interior que insistia que eu não deveria ceder à bobagem de buscar harmonia. Passei a ter crises em que eu atirava coisas contra a parede, urrando que nada daquilo fazia sentido. Era como se lutassem duas forças dentro de mim e eu estivesse no meio, sofrendo pelas duas frentes. Até que durante uma crise mais pesada o telefone tocou. Atendi de forma agressiva, mas do outro lado a voz soava calma. Elias, não perca a cabeça. Você já percebeu que é capaz de ter uma noite tranquila, nem que seja por poucas horas. Esse outro lado seu está lutando porque sabe que está perto de perder a batalha. Eu não conseguia entender como aquele homem sabia de cada pequena evolução ou retrocesso meu, mas não importava. Eu só queria me livrar dessa angústia. Ele reiterou que eu deveria continuar a ressignificar minha história, buscando perdoar meus pais, minha namorada e quem mais eu acreditava ter me prejudicado. Comentou ainda que o amontoado de sentimentos negativos não iria embora em um passe de mágica, mas que meu esforço faria diferença. Aos poucos, fui notando que conseguia dormir mais tempo. Os pesadelos ainda apareciam, mas eu via a tal figura alongada se afastar na escuridão, como se não conseguisse me alcançar. De manhã, eu acordava com o coração acelerado, mas sem a mesma sensação de urgência. Minha namorada ainda estava distante, mas voltei a falar com meus pais, inclusive mencionando a possibilidade de buscarmos terapia familiar, algo que eles, surpreendentemente, aceitaram considerar. Vencidas algumas semanas, consegui ficar mais estável. A voz interior não sumira por completo, mas perdera força. Para reforçar a limpeza do meu ambiente, comecei a doar e jogar fora objetos que carregavam más recordações. De cartas antigas a pequenos pertences de épocas conturbadas, tudo foi colocado para fora. Acreditei que, se eu mantivesse o ambiente mais leve, talvez isso repercutisse em minha própria mente. Mesmo hoje ainda sinto uma certa inquietação em momentos de estresse intenso. Quando alguém me fere, ou quando passo por situações que lembram o passado, aquela voz sussurra que eu poderia resolver tudo pela força ou pela raiva. Mas agora sei identificar melhor o que está acontecendo e, na maioria das vezes, consigo controlar. Aquilo que antes me dominava, hoje apenas ronda meus pensamentos, sem me arrastar para a escuridão. Esse foi o ponto a que cheguei. Não posso afirmar que nunca mais terei outro surto, ou que aquela entidade interna desapareceu para sempre. No entanto, estou mais consciente e firme em não lhe dar espaço. Por ora, é o máximo que posso fazer para seguir adiante sem cair novamente naquele abismo de ressentimentos. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.